Olá, programador. Essa é a segunda parte de arquivo, né? A gente já vai para o código agora e já vamos criar aqui um novo arquivo, né? E é o seguinte, para a gente poder manipular arquivo, a gente vai precisar da biblioteca aqui do Portugal. Então é o seguinte, a gente coloca aqui, inclua biblioteca arquivos. Beleza? A gente já cria um apelido aqui, né? Vou colocar A. Beleza, aqui é o seguinte. A ideia nossa é criar uma lista de convidados. E essa lista aí a gente vai poder incluir nome, retirar nome, editar nome e assim, e listar nomes, né? Então a gente vai criar um menu aqui, uma coisa bem bacana, né? Qualquer coisa a gente até vende esse programa para a gente fazer esse gerenciamento de convidados. Então aqui é o seguinte, a gente já vai começar aqui, eu já vou fazer o título aqui dentro, né? Que aí no caso a gente já vai começar pelo menu já. Então aqui faça enquanto. É, Aqui a gente vai colocar opções, né? Eu vou colocar aqui inteiro, inteiro, a opção. Beleza, aqui a gente já cria um menu e com as opções, né? Eu vou colocar aqui o menu, eu vou sempre limpar, né? Quando for começar aqui, limpa, beleza, escreva. Aqui a gente coloca a lista de convidados, né? Lista de convidados. Convidados, beleza. Três, mais uns tracinhos aqui para ficar bacana. Escreva, informe uma opção. Beleza, aqui a gente já vai selecionar uma opção, né? Barra N aqui, barra N aqui. Beleza, bora lá. Escreva. Vamos colocar aqui incluir. Opa, não tem dois pontos, né? A gente coloca um tracinho aqui. Escreva. 2. Editar. Escreva. 3. Listar. Escreva. 4. Excluir. Escreva. 5. Sair. Beleza, a gente já tem as opções aqui, né? Eu vou colocar um barra N em cada uma. Beleza, barra N e barra N. Tá, a gente já tem as opções aqui, né? A gente já tem o nome e opção aqui. Vamos colocar aqui então, escreva. Colocar 2 barra N aqui, opção. Que aí a gente coloca a opção desejada. Leia opção. Beleza, a gente já vai fazer a leitura aqui da opção. Enquanto opção for diferente de 5, aí ele vai continuar executando aqui, né? A gente sempre vai abrir esse menu aqui. Beleza, a gente colocou aqui ler opção. Aí a gente vai ter essas opções aqui, né? Então a gente vai colocar aqui uma escolha. Escolha opção. Aí beleza, a gente coloca aqui caso 1. A gente já vai deixando no jeito aqui, ó, montando um esqueleto, né?
Aí no final sempre tem o pare, né? Para não ir para o próximo. Caso 2, aí a gente coloca o pare. Caso 3, pare. Caso 4, pare. Se tiver dúvida aí do escolha, né? A gente tem um vídeo aqui falando sobre escolha. Vou ver se eu coloco o link em algum lugar. Beleza? Caso 5, caso 5, ele não vai precisar de nada, né? 5, eu vou colocar pare aqui também. Ele não vai fazer nada, né? Ele só vai direto, mas eu vou colocar o pare. E caso contrário, né? Eu vou colocar ele para escrever aqui. Escreva. Pior que ele vai limpar aqui em cima, né? Então nem vai, ele nem vai vir para cá, nem vai mostrar para o usuário lá que ele escreveu opção diferente, né? A gente pode fazer o seguinte, vamos fazer aqui um outro faça aqui. Vou colocar logo o pare aqui, né? Pare. Como é a última opção, não acho que nem precisaria, mas beleza. Bora colocar aqui. Faça. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar uma opção. Vou colocar opção interna aqui. Caractere. Opção interna. Beleza. Vou fazer ele ler isso daqui. Faça. Vou colocar escreva. Opção inválida. Voltar para menu principal. Beleza, opção inválida, voltar para o menu principal. A gente coloca aqui, a gente coloca SN. Sim, não, né? Faltou aqui o parêntese, né? Leia opção interna. Beleza, leia a opção interna. Faça enquanto opção interna diferente de sim. Beleza, opção interna. Acho que eu errei aqui. Opção interna. Beleza. Aqui opção interna. Beleza, enquanto. Aqui é enquanto, né? Enquanto. Beleza. Enquanto. Beleza. Aqui ele vai ficar aqui, né, no loop até o cara falar e vai mostrar para o usuário, né, que a opção é inválida. Aí quando ele clicar em sim aqui, aí ele volta para o menu principal. Vamos já executar essa parte aqui para a gente ver como está ficando. Ó, vou subir aqui. Ó, informe uma opção. Eu vou colocar 6 só para a gente ver aquela opção inválida. Voltar ao menu principal? Vou colocar sim. Aí ele volta para o menu principal. Eu vou colocar ele só volta, né? Porque não tem nenhuma ação ali. Se colocar 7, opção inválida. Voltar para o menu principal, colocar N. Aí ele... Beleza. Tá top o trem. Bom demais. Beleza? Vou baixar aqui. Beleza. Baixando. Tá. A gente já tem o esqueleto aqui, né? Do menu principal. E vamos entrar aqui no primeiro menu, né? Num aqui que é o incluir. A gente tem... Opa, o que eu fiz? Ele deu erro ali. Tá, beleza, ele deu erro. Acho que eu tinha que ter saído do sistema. Deixa eu ver o que eu fiz.
Não. Beleza. Enquanto. Eu deveria ter saído, né? Então tá. Vamos para opção 1. Na opção 1 aqui, a gente já limpa, né? Só para limpa. Escreva. Vou colocar aqui cadastro de convidado. Beleza. Vou colocar aqui um /n. Tá. Aí agora escreva, informe o nome. Beleza, aqui já vai ser o nome do convidado. Vamos criar aqui uma variável, né, cadeia, para ser o nome do usuário. Cadeia. Nome. Beleza. Vou deixar só assim. Beleza, aqui a gente vai ler o nome. Leia nome. Aqui a gente tem que colocar um /n, né, para ficar no padrão. Ah, não, eu já tinha um /n aqui, mas beleza. Beleza, informe o nome. A primeira coisa que a gente vai fazer é ver se o arquivo existe. Assim, o arquivo ele pode ser relativo ou absoluto, né, a localização dele. Então é o seguinte, a gente vai usar o relativo. O relativo ele salva de acordo com a pasta onde está salvo o arquivo, né? Onde está salvo o programa, né? O programa Portugal. Então já vou salvar ele aqui. Ele está aqui dentro dessa estrutura de dados. Eu vou colocar arquivo. Beleza, vou salvar aqui. Ó, ele está salvo ali dentro de estrutura de dados no meu computador. Vou até mostrar aqui, ó. Ele está salvo aqui, ó. Eu acho que eu ainda não mostrei para vocês, né, como é que fica um arquivo salvo, né, no Portugal. Ó, ele salva aqui, ó. Ele salva arquivo.por, né, de Portugal. Se eu clicar aqui, ele abre o Portugal lá com ele. Mas a gente abre ele aqui, ó, com arquivo texto, que dá para ver como ele fica. Aqui, ó, esse aqui foi o que a gente salvou, né? Ele salva dessa forma aqui, né? Ele salva lá a mesma coisa que a gente colocou, ele salva como texto, e ele salva algumas informações aqui que é só para o Portugal mesmo usar, né? Aí ele até fala aqui para a gente, ó, seção de arquivo, guarda as informações do Portugal Studio. Você pode apagá-las se estiver utilizando outro editor. Tá, mas aí ele salva algumas informações aí para ele mesmo, né? Posição de cursor, algumas coisas, umas besteirinhas assim. Beleza, esse é o arquivo que a gente salva lá quando a gente executa e salva um programa no Portugal Studio, né? E beleza, ele tá salvo. Então a pasta que a gente salvou, ela vai ser o arquivo que a gente vai usar, né, que vai ser um arquivo relativo, ele vai salvar nessa pasta aqui, né, que a gente vai só colocar o nome do arquivo, aí ele pega como base essa pasta aqui que a gente está usando. Então beleza, vou voltar lá para o Portugal, né? Beleza, a gente está aqui dentro do Portugal. E a gente já criou aqui, né? A gente já salvou o arquivo. A gente vai salvar o arquivo, né? Mas primeiro, para a gente salvar, eu vou verificar se o arquivo existe. Então é o seguinte, e a primeira coisa mesmo, a gente pega aqui o caminho do arquivo, né? Eu vou colocar aqui caminho, arquivo. E aqui eu vou colocar ponto, né, barra, eu vou deixar arquivo mesmo, arquivo.txt. Ele vai salvar na mesma pasta com esse nome aqui, ó, arquivo.txt. Isso daqui vai ser o caminho lá que ele vai salvar, né, que é um caminho relativo. Beleza, a gente tem esse caminho aqui. E aí a gente vai verificar se esse arquivo ali existe, né? Então é o seguinte, eu vou criar aqui um tipo lógico, arquivo existe. Beleza. Eu vou verificar se o arquivo existe. Eu posso criar em qualquer lugar aqui, mas beleza, eu vou criar aqui depois da leitura mesmo.
eu vou verificar se o caminho existe. Caminho existe. O arquivo, né? Arquivo existe. Arquivo existe. E ele vai, a gente vai verificar da seguinte forma, né? Usando a biblioteca lá, eu vou colocar a ponto, arquivo existe. Aí ele vai precisar do caminho do arquivo, né? A gente criou lá o caminho do arquivo, é esse daqui, né? Caminho do arquivo. Beleza, a gente vai verificar se ele existe. Aí, assim, a primeira coisa que eu quero verificar é se a gente já informou esse nome aqui, né? Aí, então, é o seguinte, eu vou verificar se a gente já colocou esse nome lá dentro do arquivo, né? Primeiro a gente verifica se ele existe. Se ele existir, então, se caminho existe, eu vou fazer a leitura dele. Então, aqui é o seguinte, a gente vai fazer a leitura dele e a gente precisa de uma referência da memória, né? Quando a gente faz a leitura, ele fica salvo com a referência da memória. A gente precisa dessa referência. E essa referência é do tipo inteiro. Então, aqui é o seguinte, aqui inteiro eu vou até colocar ele separado aqui. Inteiro, eu vou colocar o nome arquivo. Beleza, isso aqui é o arquivo. Quando a gente vai fazer a leitura dele, a gente precisa desse salvar em algum lugar, porque depois a gente pode editar, caso seja necessário, né? No caso aqui, eu vou fazer só a leitura. Então, eu vou colocar aqui abrir arquivo, né? Isso aqui é da biblioteca. Aqui o caminho do arquivo e o modo de acesso. Esse modo de acesso aí, como eu falei na aula anterior, ele pode ser de leitura, escrita ou de acrescentar. Então, aqui no caso vai ser de leitura. Então, vai ser a ponto. Ele não completou aqui para a gente, eu não lembro direito, então vou colocar a ponto aqui. Modo leitura. Modo leitura. Beleza, vou copiar aqui. Beleza. Aqui, ó, a gente está abrindo o arquivo no modo leitura, quer dizer, a gente vai só poder ler, a gente não vai poder editar. E aqui é o seguinte, como a gente já abriu o arquivo aqui, é bom a gente já colocar para fechar, né? E o código entre o começo e o final, só para a gente não se perder. Então, vou colocar aqui ponto, fechar arquivo. E aqui, esse endereço é do tipo inteiro, é isso aqui, ó, esse arquivo. Beleza, a gente abriu aqui e fechou. Agora, o meio aqui é o que a gente vai precisar executar. Eu vou colocar aqui para a gente fazer a leitura do arquivo. Para a gente fazer a leitura do arquivo, a gente tem que ler linha a linha, até o final do arquivo. E assim, a gente tem um comando aqui para saber se o arquivo finalizou ou não, né? Que é isso aqui, ó. Enquanto não... a ponto. Acho que é fechar o arquivo, né? Não, a ponto. Finalizou o arquivo, alguma coisa assim. Espera aí, a ponto. Caminho arquivo. Ele não está dando opção aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar por fora. A ponto. Fechar arquivo. Não, acho que é final arquivo. Fim arquivo. É isso aqui. Beleza. Enquanto não está no fim do arquivo. Enquanto não tá no fim do arquivo, esse endereço aqui é arquivo, né? A gente vai fazer a leitura das linhas. Então, aqui é o seguinte, eu vou criar uma nova variável aqui, ó, do tipo cadeia. Eu vou colocar aqui nome
nome salvo. Eu acho que aqui tá bacana esse nome. Nome salvo. Esse nome salvo eu vou pegar aqui de dentro do arquivo, né? A gente faz o seguinte, aqui, ó, ler linha. Aí esse inteiro aqui, né, que é endereço, é a mesma coisa de arquivo, que é a posição lá da memória, né, que a gente salvou aqui. Beleza, a gente tem nome salvo aqui. Se nome salvo, nome salvo. Esse nome salvo ficou meio estranho, né? Beleza, for igual a nome, vou alterar esse nome aqui para nome salvo, nome comparação. Beleza, esse aqui é o nome para comparação. A gente copiar ele aqui. Nome comparação. Beleza. Nome comparação. Se ele for igual, então é o seguinte. Então ele já existe, né? Vou colocar aqui um tipo lógico. Arquivo existe. Nome existe. Também a gente vai colocar o nome existe, né? Então é o seguinte. Aqui se nome existe, eu vou inicializar ele aqui como falso, né? Falso. Beleza. Aqui dentro, se ele for igual, então a gente coloca nome existe igual verdadeiro. Beleza, aqui é o nome existe, né? Se ele for verdadeiro, se ele existir, né? Aqui vai ficar como verdadeiro. Tá. Beleza, a gente fez a leitura aqui e viu se o nome já existia lá dentro. Beleza. Agora a gente verifica aqui se o nome se o nome existe. Se o nome existe, a gente já coloca aqui a opção, né, de a gente já coloca aqui uma mensagem falando assim: escreva nome já está cadastrado. A gente coloca um /n aqui, colocar 2/n. 2/n. Beleza. Escreva. E aqui, se não, né? Se não, a gente coloca aqui se ele não existe. Se ele não existe, então a gente vai incluir ele. Então aqui é o seguinte, a gente vai abrir novamente esse arquivo e a gente coloca ele para salvar, mas a gente tem que ver primeiro se o arquivo existe, né? Se arquivo existe, porque tem duas formas aí, né? Se a gente abrir se o arquivo existe, aí a gente abre ele como acrescentar, né? E se o arquivo não existe, a gente abre como escrita. Aqui a gente verificou se existe, né? Se ele existe, então a gente faz o seguinte: arquivo. No caso aqui a gente coloca ponto abrir arquivo. Ponto abrir arquivo, né? Ele não está querendo completar aqui. Bora jogar esse trem um pouco mais para trás. E a gente copia daqui, ó. Abrir arquivo. E aqui a gente coloca no modo deixa né? Ponto abrir arquivo e o modo, se ele existe, então vai ser no modo acrescentar. Então vamos colocar aqui acrescentar. Beleza? Tá, se ele existe vai ser desse jeito, se não, vou colocar aqui, se não, ele vai abrir da seguinte forma: arquivo, recebe,
abrir arquivo, beleza? Caminho arquivo, modo escrita. É modo escrita, né? Modo escrita. Beleza, aqui a gente, se existe ou não, né? A gente abre aqui de duas formas. E aqui a gente já coloca para fechar o arquivo, né? Então, fechar arquivo. E aqui a gente coloca arquivo. Beleza? A gente colocou para fechar ali. E aqui é o seguinte, de qualquer forma aqui, né? A gente abrindo um arquivo existente ou um novo, a gente coloca para escrever. Então, aqui vai ser escrever linha. Aqui a gente coloca nome, né? Que vai ser o nome que ele colocou. E aqui a gente coloca arquivo. Beleza, a gente colocou aqui para salvar. Tá, beleza. E aqui... Tá, e aqui a gente coloca aqui a opção faça para ele voltar para o menu inicial ou cadastrar mais alguém, né? Enquanto aqui a gente coloca a opção interna. Aqui, opção interna. Opção interna é diferente de sim. Vou colocar aqui, escreva. Deseja voltar para o menu principal. Vou colocar aqui, sim ou não. Beleza, aqui, deixa eu fechar aqui o parêntese. Beleza, salvei, opção interna. Assim, tem que fazer a leitura, né? Senão, por isso está dando erro aqui. Leia, opção interna. Colocar 2 pontos aqui. Colocar um /n antes. Beleza. Aqui, beleza, enquanto... opção caso. Tá, é o seguinte, aqui... Esse enquanto aqui ele tem que ser lá do início, né? Então aqui a gente coloca bem aqui esse faça. Aqui a gente seleciona isso aqui tudo e joga um pouco para frente, né, para ficar no padrão. Até aqui a gente joga um pouquinho para frente, que aí ele fica no padrão. Beleza, isso aqui é da inclusão. Vou salvar aqui logo. Vamos executar. Vou colocar aqui o menu aqui em cima. Vou colocar aqui um incluir, né? Incluir. Nome. Eu vou colocar José. Beleza. Deseja voltar ao menu inicial? Sim. Beleza, voltou ao menu inicial. Vamos ver se ele criou o arquivo lá, né? Aqui, ó, ele criou o arquivo .txt. Beleza, aqui, ó, salvou o nome José. Já está salvo, quer dizer, a gente pode finalizar aqui o programa e voltar que ele vai estar lá. Então, aqui é o seguinte, eu vou colocar sair. Beleza, vou executar o programa novamente aqui, ó. Eu vou incluir agora, opção 1, eu vou colocar João. Beleza, voltar ao menu inicial, vou colocar não. Bora ver como é que está o arquivo lá, né? Aqui, ó, ele alterou no disco, né? Bora colocar aqui para ele carregar de novo. Aqui, ó, carregou José e João. Tem 2 arquivos salvos. Bora colocar aqui Pedro. Vou colocar para voltar para o menu inicial. Vamos carregar aqui novamente, ó, José, João e Pedro. Bora ver. A gente fez aquele negócio lá para... Bora tentar cadastrar José de novo. Ó, nome já está cadastrado. Aí, bora ver aqui. Ó, não alterou nada, não incluiu ninguém. Bora colocar aqui mais de perto, né? Que é o José, João e Pedro. Ó, ele não... Nome já cadastrado, ele não... Bora tentar Pedro agora. Deseja voltar? Não. Nome, Pedro. Ó, nome já cadastrado também, não alterou nada aqui.
Bora voltar para o menu inicial, sim, e vamos sair. Bacana aí, ó, a gente já fez a primeira opção aqui do menu, que é o incluir. No próximo aí a gente vai para editar e até completar, né, os 4 menus aí. Bacana, até o próximo. Valeu!